em junho desse ano, eu tive um diagnóstico de uma bactéria que eu adquiri aqui nos Estados Unidos, uma bactéria típica dos Estados Unidos, que é encontrada em alimentação, água, tem várias fontes que ela pode vir. Ela é meio que prima da salmonela no Brasil, só que ela Uhum. tem uma característica bem regional. E só que foi assintomático, então eu não tinha aqueles sintomas básicos para identificar a bactéria. Quando veio os sintomas para mim, Dai, foi uma coisa assim, em 3 semanas a minha vida mudou completamente. Eu comecei, meu corpo parou literalmente de funcionar, né? Agora, em Em 2023. junho, inclusive no mês do meu aniversário, o diagnóstico foi na semana do meu aniversário da bactéria. E o que essa bactéria fez? Ela literalmente destruiu o meu intestino. Quando que veio o sinal para mim? Eu vi sangue nas minhas fezes. E aí eu falei, sangue nas fezes? Eu não tava, nunca tive muito esse problema de ressecamento, eu nunca tive um histórico negativo dessa relação do intestino. E de repente eu estava vendo que aquilo estava acontecendo, principalmente as minhas fezes estavam mudando muito. Aí eu comecei a entrar na escala de Bristol 1. Eu falei, gente, não tá certo, essas bolinhas pequenas, eu tô me alimentando bem. Eu melhorei mais ainda a minha alimentação, minha hidratação, fazia exercício físico e aquelas fezes mostrando para mim que tinha alguma coisa errada. E eu não tinha vômito, eu não tinha diarreia, então não adiantava nem eu ir no médico. De repente, meu corpo, num final de semana, que foi o final de semana anterior ao meu aniversário, dia 20 de junho, ele literalmente parou de funcionar, daí. Eu não defecava e eu não urinava. E aquilo foi se acumulando visivelmente no meu corpo, a ponto de eu ver a minha perna com uma aparência de celulite grau 4, sei lá se tem, o máximo de grau que se imagina, muito inchada, com muita retenção líquida. E eu via que não se tratava de gordura, eu estava me alimentando, nossa, eu estava na base assim de sopa, salada, muita água. É, eu já fazia o jejum, mas não fazia da forma correta, mas eu já fazia Uhum. jejum. E de repente parou o meu. Eu lembro disso. Numa segunda-feira, eu falei pro meu marido: eu tenho que ir para o pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, que eu mostrei as hematomas da minha perna estava vermelha, inchada e completamente inflamada. Mas assim, eram nódulos visíveis, sabe? O médico primeiro foi descartar a trombose, aí vão fazer exame de trombose, fazer exame para ver se tinha alguma problema vascular, né? Alguma obstrução das minhas veias, minhas artérias, descartar diabetes, porque era o que estava aparecendo. Enfim, na bateria de exames, no exame de fezes, apareceu e essa bactéria justificou tudo. Infelizmente, tive que cair de cara no antibiótico. E assim, Uhum. pessoa muito aversiva a medicamento. Não. Antibiótico é só nesses casos mesmo. É só realmente quando eu não tenho outro caminho. Quando eu percebi que eu ia ter que fazer um tratamento mais contínuo em relação a isso, ficar mudando de antibiótico para antibiótico, fiz a busca por uma resposta e aí eu te encontrei. E o que que você buscou quando você me encontrou? O que que você estava pesquisando? Palavras, Eu falava assim. assim, não, eu buscava assim, primeiro porque minha médica tinha uma suspeita de câncer no intestino, né? Então era câncer no intestino. Na época estava muito em alta esse assunto por causa da Preta Gil. E aí eu comecei a procurar saúde do intestino, o que fazer para melhorar o Ah, intestino, Aí eu entendi. cheguei em você. Em alguma dessas buscas eu cheguei em você. Cara, que loucura, eu não conhecia. Que engraçado, você já tinha me falado tudo, até hoje de manhã eu li todo o histórico do que você já me escreveu, mas eu não tinha tido essa percepção da história da bactéria dessa forma. Fiquei um pouco assustada agora com o que você passou. E foi muito assustador para mim, assim, eu vou te dizer que ninguém sabe, porque eu sou a comunidade inclusive acionou uma coisa diferente em mim, que é compartilhar, A que é dor. mostrar um pouquinho a fragilidade, a Até dor, porque você é da área da saúde, né? Então, quando algo em nós sinaliza, a gente fica até, mas comigo? porque, Por né? que comigo? Não vou dar essa bandeira, né? Não vou dar essa. Nossa, me identifiquei demais, assim.
Então, acho que nem meu marido tinha noção total do que eu estava passando, porque eu fico muito introspectiva e buscando as minhas próprias soluções. E eu nunca esqueço, Dai, eu assisti o primeiro vídeo que eu assisti seu, você estava falando sobre a máfia das indústrias farmacêuticas, de medicamento, de lactose, glúten e tal, free, né? Free. E aí você falou uma frase que bateu comigo, que você não sabe, mas você falou aquilo para mim. Você falou assim: você é o que o seu corpo absorve, não é o que você come. Porque eu estava passando por isso. Eu estava comendo tudo de bom que a vida tem para oferecer, comida de verdade. E o meu corpo não estava absorvendo. O meu corpo só queria absorver o que a bactéria queria se alimentar. Olha Então, eu estava só, que escrever isso aqui. obcecada por doce, nunca fui obcecada por doce. Comer em horários assim, tipo, antes de dormir, eu precisava colocar nem que fosse uma castanha na boca, senão eu tinha um negócio. E não dormia, né? E não dormia, passava a noite com aquilo tudo ruminando dentro de mim. E você falou essa frase, eu falei, nossa, é para mim. Aí eu comecei a ficar assim bitolada em você. Eu treinava ouvindo suas lives. Sério? Foi vendo. Ai, gente, eu não sabia Tanto disso. que meu marido chegou uma hora que ele falou assim, ó, você não tá um pouco too much? Não tá o quê? É um pouco demais com isso, né? A gente usa uma expressão aqui, too much, tá too much isso, né? Porque eu cozinhava te ouvindo, eu limpava banheiro com você lá o tempo todo. E aí eu fui entrando na semana, aí eu ouvi aquela semana